Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um videozinho. E esse videozinho tá indo no ar na segunda-feira, que era pra eu estar dando uma livezinha gostosinha pra você. E eu sei que você tava esperando, se você me acompanha, mas hoje, segunda-feira, eu não estarei aqui na minha casinha. Então já deixei esse vídeo preparado do fundo do meu coração pra você. E esse videozinho a gente vai estar vendo progressão aritmética, que é uma matéria muito importante para o Enem. E antes de mais nada, qual que é o ponto principal? Se você já me conhece, já senta o dedão aí no like, se inscreve no canal, você já deve ser inscrito, né? E você sabe que eu sempre agrego conteúdo de valor e ensino que vai cair na sua prova do Enem. Se você não me conhece, esse é o primeiro vídeo, não precisa curtir esse canal, não precisa se inscrever, não precisa fazer nada. Só senta a bunda na cadeira e assiste esse vídeo porque você vai aprender alguma coisa. Vai mudar alguma coisa na sua vida. E aí, se mudar, você já clica aqui e curte esse videozinho e faz parte da família do Roxinho, beleza? Então, ó, progressão aritmética que a gente vai ver hoje. Em média, cai uma questãozinha por ano no Enem e a gente tem que garantir essa questão. Por quê? Porque as questões de progressão aritmética são questões tranquilas, tá? A gente vai ver progressão aritmética e sequência. A gente vai ver a diferença entre as duas coisas, mas basicamente é a mesma coisa, só como é cobrado no Enem. Beleza? Então, pega papel e caneta e vamos começar a fazer junto. Você vai fazer exemplo junto comigo. Eu vou estar te ensinando conteúdo, tudo que você precisa fazer. Então vem aqui comigo. Show de bola! Então vamos lá. Sequência. Felipe, o que é uma sequência? Sequência é o conjunto de elementos que segue um padrão. E progressão aritmética? Felipe, progressão aritmética é uma sequência numérica cuja diferença entre um termo e o seu consecutivo, ou seja, o próximo, é uma razão constante. Ou seja, nem toda sequência é uma progressão aritmética. É isso que a gente vai ver aqui nesses exemplos. Se liga. Exemplo número 1. A gente tem aqui, ó, 2, 4, 6... Ou seja, está indo aqui de 2 em 2, né? Se está indo de 2 em 2, a gente sabe que é uma progressão aritmética. Por quê? Porque tem uma razão constante, que é a diferença de um termo e outro. Então, se eu pegar 4 e subtrair de 2, dá 2. Se eu pegar 6 e subtrair de 4, dá 2. Ou seja, uma razão constante. Então, a gente tem uma PA crescente porque está aumentando, beleza? Aqui a gente tem 12, 9, 6. Ou seja, está diminuindo de 3 em 3. A razão é constante. Ou seja, se é uma razão constante, a gente tem uma progressão aritmética, beleza? Lembrando que a razão constante tem que ser a diferença entre dois termos. E aqui no caso é decrescente porque está diminuindo. Tranquilo, Felipe. E esse próximo carinha aqui, Felipe? 1, 4, 9. Que diabo é isso? Isso aqui é uma PA de segunda ordem. Como assim, Felipe? Vamos lá, vou explicar aqui para você. Daqui para cá, veja que eu somei o quê? Eu somei 3. Não é isso? Então, ó, somei 3 aqui. Daqui para cá, eu somei 5. Então daqui para cá eu vou ter que somar 7. Veja que é uma PA de segunda ordem, por quê? Porque os termos aqui, cada um deles eu estou somando mais 2. Então o próximo aqui, mais 2, ou seja, minha razão vai ser 9. Então esse cara aqui vai ser 16, 16 mais 9, 25, e assim vai indo. Isso aqui é uma PA de segunda ordem. Felipe, mas esse cara cai no Enem, velho? Como é que isso aqui funciona? Cai no Enem. Não é, obviamente, uma recorrência muito alta, até porque PA já tem uma recorrência pequena. Mas PA de segunda ordem já caíram 2 questõezinhas no Enem. E é simples, é fácil, é você identificar isso aqui. Felipe, mas eu dei uma olhada que PA de segunda ordem tem outras fórmulas muito loucas pra gente aplicar. Sim, mas não precisa aplicar essas fórmulas. É só você identificar que é uma PA de segunda ordem, beleza? A gente vai resolver um exemplozinho hoje aqui nessa aulinha. Legal, show de bola. Depois a gente tem uma sequência aqui, ó. 1, 2, 3, 5. Felipe, isso aqui não é uma progressão aritmética. Não é, porque daqui pra cá continua a mesma coisa, daqui pra cá somou 1, daqui pra cá somou 1, daqui pra cá somou 2. Meu Deus, o que tá acontecendo? Isso aqui é uma sequência de recorrência, a famosa sequência de Fibonacci. Felipe, a sequência de Fibonacci significa que o próximo número é a soma dos 2 antecessores. Então, ó, 3. 3 é a soma de 2 mais 1, beleza? 5. 5 é a soma de 3 mais 2. Qual que é o próximo aqui? 5 mais 3 dá 8. Tranquilo? E assim vai indo. Legal. Felipe, isso cai muito no Enem? Isso aqui é uma sequência, ou seja, não é uma PA. Pode cair, Felipe? Pode cair sim, mas é um pouco mais raro, beleza? E aqui a gente tem a famosa PG, né? 3, 9, 27. Felipe, daqui para cá somou 6, daqui para cá somou 18.
Felipe, então esse cara não é uma PA. Não é uma PA, porque somou 6, depois somou 18, então não é uma PA, beleza? A gente tem nesse carinha aqui uma PG. O que significa PG? Progressão geométrica. Eu sempre falo para você que progressão geométrica não cai no Enem. Felipe, por que não cai no Enem? Porque não cai. Quando eu falo que não cai, é que você não precisa saber nenhuma fórmula para resolver. Progressão aritmética, como cai, a gente tem que saber termo geral, a gente tem que saber a soma dos termos, que eu vou mostrar tudo para vocês. Então, progressão aritmética não precisa se preocupar com nenhuma fórmula. Se você estiver fazendo algum cursinho presencial, alguma coisa do tipo, você com certeza absoluta vai tomar contato com isso, você ignora. Só precisa entender que progressão aritmética, a razão é uma multiplicação. Daqui para cá multipliquei por 3, daqui para cá multipliquei por 3. Não precisa saber fórmula, não precisa saber nada desse tipo. Tranquilo? Show de bola. E aqui, obviamente, eu sempre ensino tudo 100% focado para o Enem e eu não gasto tempo com nada que não cai. Mas eu vou contar uma historiazinha interessante sobre essa sequenciazinha aqui, ó. Então se liga só, vou contar uma curiosidadezinha rápida aqui. Ó, se a gente for pegar essa sequência de Fibonacci, e aqui pelo desenho, não tá 100% proporcional, mas dá para entender, ó. O lado do quadradinho aqui vale 1. Depois o outro lado do quadradinho vale 1. Depois se eu somar os dois lados do quadradinho, vai valer 2. Se eu somar aqui novamente o outro lado, vai valer 3. Aqui vai valer 5, aqui vai valer 8, que assim essa sequência vai indo, beleza? Não tá muito proporcional, mas dá para entender. E qual que é a curiosidade dessa parada aqui? Se a gente for pegar o centro de cada um desses carinhas aqui, ó, a gente dá uma espiral, que é um símbolo geométrico especial, não vou adentrar aqui nesse cara, mas, veja, a razão sempre de um número pelo anterior segue uma proporção áurea, que é aproximadamente 1,6. Se a gente for pegando, por exemplo, o número 8 dividido por 5, depois o 13 dividido por 8, sempre for pegando essa razão, vai tender cada vez mais ao número φ, que é aproximadamente 1,6. Felipe, e o que isso tem a ver? Você tá fumando cocô? Por que você tá passando isso pra gente? Porque é muito doido. Tem várias coisas na criação, no universo, na obra de Deus, que segue essa proporção áurea aqui. É por isso que fala que o universo é uma matemática em si. Olha que lindo isso. E várias coisas seguem essa proporção áurea. Se você pegar a sua altura inteira e dividir pela altura do seu umbigo até o chão, vai dar aproximadamente essa proporção áurea aqui. E aí tem várias coisas do universo. As galáxias, as flores, lá nas pirâmides do Egito, as construções seguiam uma proporção áurea. E isso é muito louco. Tem vários mistérios aqui que eu não vou aprofundar nesse ponto, mas eu queria, sim, ensinar algumas coisas que representam isso para vocês, porque eu gosto muito desse tipo de assunto e a matemática engloba muita coisa. Infelizmente ou felizmente, o foco aqui é o Enem, então não vou entrar aqui, mas eu quero que vocês fiquem com esse elementinho atrás da orelha, que a matemática é uma parada muito chique e tem muita coisa interessante. Mas inculca na nossa cabeça que a gente tem que aprender o tradicional, o chatinho, tá? Então vamos lá. Bora para a segunda parte de progressão aritmética para a gente entender o que a gente precisa, que é o termo geral, a soma dos termos, e eu vou dar alguns exemplos para vocês. Então vamos lá. A gente precisa saber de um carinha chamado termo geral. O que é esse termo geral? A gente representa por uma formulazinha aqui, ó. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O que significa cada um desses caras aqui? O AN significa o enésimo termo, o A1 o primeiro termo, o N a quantidade de termos e o SN a soma dos termos, tá? O SN a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá faltando o R aqui, né? O R é a razão. Lembra lá do exemplo que a gente deu? 2, 4, 6, a razão é 2. Legal, Felipe, seria uma formulazinha que simplesmente eu vou decorar e vou conseguir fazer os exercícios? Eu quero que você entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Sim, se você decorar isso aqui, você vai conseguir fazer, sei lá, 60%, 70% das questõezinhas do Enem. Termo geral e a soma dos termos. Só que, confia no careca. Confia em mim, por favor. Eu dou aula tem mais de 7 anos. E quando eu dava aula, principalmente presencial, eu via que a maioria das pessoas decoravam essa fórmula e esqueciam completamente ela no final do ano. Então isso não adianta. Ah, vou anotar ela na prova do Enem e aí eu vou decorar. Não. Essas formulazinhas aqui do termo geral e da soma dos termos, você precisa compreender de forma mais aprofundada. Você precisa entender o que acontece. Até porque as questões do Enem são contextualizadas. Você, se simplesmente, eu vou memorizar como é que faz uma coisa, é provável que você vai chegar na questãozinha e você não vai entender o contexto e você vai errar, beleza? Então, vem aqui comigo como é que funciona esse cara. A gente vai, por exemplo, aqui, ó, exemplo 1. Então, ó, qual que é o 15º termo da sequência 3, 6 e 9? Vamos aplicar esse cara aqui, vamos entender onde é que ele veio, o que aconteceu. Simplesmente o meu AN em uma questão é o termo que eu quero descobrir, é o último termo da minha sequência. Então, ó, o último termo da minha sequência, nesse exemplo aqui,
é o 15. Pode ter algum exercício que você não sabe qual que é o último termo, certo? Se você não sabe qual é o último termo, você vai escrever AN para você descobrir o último termo. Aqui no caso, eu sei que meu último termo é o A15, é o 15º termo. O que é esse cara aqui? A gente está falando que ele é o A1, ou seja, qual que é o primeiro termo? 3. Lembrando, isso aqui é uma PA, de razão que 3 está somando de 3 em 3, certo? Mais N-1. N-1 que é a quantidade de termo, que é 15, menos 1, vezes a minha razão, que é 3. Ou seja, o meu A15, quanto que vai dar esse cara aqui? Vai dar 3 mais 15 menos 1, 14. 14 vezes 3, 42, o que dá 45. Legal, Felipe, mas você falou para não decorar, mas você fez simplesmente pela formulazinha e você não tá nem aí. Não, vamos entender como é que funciona esse cara. Por que a gente utiliza esse N-1? Vamos pegar algo simples. Quando você esquecer dessa formulazinha aqui, você pega uma sequência muito simplesinha. Vamos pegar uma aqui, ó. 4, 7, 10, 13, 3 pontinhos. Deixar assim. Deixar aqui, mentira. Vou deixar uma sequência aqui, ó, de 5 termos, certo? Vamos supor que você não saiba que o último termo é 16, mas você quer descobrir o último termo dessa sequência que eu acabei de criar aqui e que vale 16. Veja, do primeiro termo para o último termo, que é o quinto, quantas razões você somou? Você somou 1, 2, 3, 4. Tá vendo que são 5 termos e você soma 4 razões? Porque você já está pegando o primeiro termo. Por isso desse N-1. Então, se você quiser saber qual que é o último termo, eu vou pegar o primeiro termo e vou somar todos os termos menos 1, porque eu já somei o meu primeiro termo, vezes a minha razão. Então, nesse caso aqui é muito simples. Ó. Eu vou pegar o 4. Qual que é a minha razão aqui? Minha razão é 3. Então, eu vou pegar 3 vezes a quantidade de termos menos 1. Tem 5 termos menos 1, 4. Eu só mudei a ordem em relação à formulazinha aqui. Eu poderia colocar 4 vezes 3. Beleza? E aí a gente vai achar o quê? 4 mais 12 aqui, 16, que é a formulazinha. Então, muitas vezes você consegue decifrar a ordenzinha, a fórmula no caso, tá? E aí, qual que é o ponto principal? No Enem, tem questões, vou ser bem sincero pra você, eu poderia mentir aqui nesse caso, inculcar isso na sua cabeça, mas tem algumas questões que você nem precisa de fórmula, você vai fazendo na mão, na raça ali. Eu chego pra você e falo assim, qual que é o 8º termo dessa sequência? Você vai na mão na loucura aqui, ó, 9, 12, 15, 18, 21, vai fazendo. Só que tem outras questões que eu vou pedir, por exemplo, calcule, sei lá, o 100º termo. Você vai fazer na mão? Tem gente que vai, só que você vai gastar 12 minutos na questão, 15 minutos, e aí você tem um tiro no seu pé. Então, pelo amor de Deus, não faça isso. Entenda esse cara aqui, porque vai te poupar tempo e tem outras questões que dificilmente você vai resolver sem essas formulazinhas, tá? Lembrando, você começa a praticar, vai fazendo exercício, e isso vai ficando espontâneo, vai ficando natural da sua parte. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber, termo geral. Beleza, Felipe? E a soma dos termos? A soma dos termos, basicamente, é o seguinte. Tem uma história, é uma história, uma lenda, um mito da caverna, não sei. Mas o fato é que Gauss foi um dos maiores matemáticos do mundo, tá? E reza a lenda que ele tinha mais ou menos 7, 8 anos, e ele estava na escola, ele estava conversando muito, e aí fazendo gracinha lá, e a professora colocou ele de castigo. Naquela época, os castigos eram mais severos. Isso, se não me engano, Gauss ele foi na época de 1600, mais ou menos, 1650. Posso estar falando besteira, ou sei lá, entre 1600 e 1800, por aí. E aí a professora colocou ele de castigo e falou o seguinte, Gauss, agora você vai somar de 1 até 100. Ou seja, ele tinha que pegar lá 1 mais 2, mais 3, mais 4, e assim vai indo, mais 4, mais 5, mais 6, depois mais 97, mais 98, mais 99, mais 100. Imagina um menino de 7 anos somar isso aqui. Obviamente ele ia ficar quanto tempo fazendo isso? Se ele ter que gastar pelo menos 1 hora e meia somando esses números. A professora com certeza era uma professora um pouquinho má, né? Ou então o Gauss tinha aprontado muito. Mas o fato é, passou, reza a lenda, passou alguns minutos, tipo assim, 3 minutos, Gauss levantou a mão e falou, professora, eu já acabei. E a professora pensou, mentira, o miserável é um gênio. Na verdade, ela pensou, mentira que esse cara tá mentindo pra mim. Só que Gauss tinha achado a resposta. Aí a pessoa pensou, como pode isso? E o Gauss falou, 5.050, se não me engano, que eu acho que é a resposta, não lembro de cabeça. E a professora foi entender o que Gauss tinha feito, e ele simplesmente tinha descoberto a soma dos termos de uma progressão aritmética. E como que ele fez isso? Um menino de 7 anos, se ele descobriu isso, pelo amor de Deus, né? Você consegue, porque eu com 7 anos eu estava desvendando várias fórmulas do universo.
Tô brincando. Eu com 7 anos não tava fazendo nada da vida. Eu tava brincando de boneco. E aí, qual que é o ponto aqui? O que Gauss fez? Gauss percebeu que se ele pegasse o primeiro termo mais o último termo, dava 101. Beleza. Legal, Felipe, faz sentido. Se ele pegasse o segundo termo e o penúltimo termo, também dava 101. Felipe, e se ele pegasse esse termo aqui, ó, o terceiro termo e o antepenúltimo termo, dava 101 também. Caramba! Então o que ele fez? Ele pegou o primeiro mais o último, o segundo mais o penúltimo, o terceiro mais o antepenúltimo. E ele viu o seguinte, sempre dá 101, certo? Quantos pares desse de 2 em 2 eu vou ter que pegar nessa minha sequência aqui? Eu vou pegar o primeiro mais o último, eu vou ter que fazer isso quantas vezes? Quantas duplinhas eu vou ter que pegar? São 100 números, eu estou pegando de 2 em 2, então eu vou ter que pegar o quê? 50 duplas. Ele fez isso e aí deu 5.050. Bingo! E ele matou a charada. E aí, professor pensou, meu Deus, que diabo é isso? Como é que você fez isso? Ele tinha acabado de desvendar a fórmula da soma dos termos. Se liga, eu vou escrever aqui, ó, aqui do ladinho, a soma dos termos. O que ele fez aqui? Olha como é que essa fórmula a gente escreve ela para generalizar, para aplicar em qualquer situação. É isso que ele fez. O que a gente fez aqui? Ele pegou o primeiro termo mais o último termo. Pá! Primeiro mais o último. Vezes a quantidade de termos dividido por 2. Se eu dividir, lembrando, só isso aqui por 2, eu dividir tudo por 2, dá no mesmo, tá? Lembrando que está multiplicando. E divido tudo por 2. Foi exatamente isso que ele fez. Então, é legal você entender isso, porque até mesmo se você esquecer como é que faz a soma dos termos, você consegue lembrar dessa historiazinha aqui, você nunca mais vai esquecer da genialidade eu não consigo falar essa palavra, genialidade do Gauss, e você vai lembrar da formulazinha e você vai conseguir fazer os exercícios. Então não esqueça disso, porque isso aqui é muito importante, beleza? Então vamos aplicar essa formulazinha que a gente viu aqui, ó. Qual é a soma dos termos do exemplo 1? O exemplo 1 é 3, 6, 9, bralá, até o 15º termo. Então, ó, a gente quer saber a soma dos termos. Eu já sei o primeiro termo, que é o quê? 3. E o último? O último a gente descobriu aqui, ó. O último vale 45. Então, mais 45. Dividido, na verdade, perdão, vezes a quantidade de termos, que é 15, dividido por 2. E você pode, inclusive, ter pensado, Felipe, mas aqui no caso são 100 números, então é um número par. Se fosse um número ímpar, daria certo também? Sim, daria certo também, tanto que nesse exemplo eu coloquei de propósito, é um número ímpar, beleza? Vamos fazer essa continha. SN aqui vai dar o quê? 48 vezes 15 dividido por 2. Posso cortar aqui, dá 24, beleza? 24 vezes 100 vezes 15 dá 360, se não estiver enganado. Só fazer 24 vezes 10 mais 5, beleza? 24 vezes 10 dá 240, 5 é metade de 10, ou seja, 240, metade de 240 dá 120. Então, 240 mais 120, 360. Beleza? A gente fez aqui de cabecinha um exercício rápido. Lembrando, você só vai fixar isso aqui na hora que você começar, de fato, a fazer exercício. Então, bora para a última parte para a gente ver mais 2 exemplos aqui na prática. Show de bola! Bora lá para o exemplo 3. Vamos complicar um pouquinho mais. E lembrando, se você tá aqui assistindo esse videozinho, segunda-feira, bonitinho, explicando PA, é porque eu me dispus a fazer isso. Então, por favor, curte esse videozinho, se inscreva, valorize o trabalho e haja com correspondência mandando para outras pessoas que precisam. Porque do fundo do meu coração, eu só gravei essa aula e estou disponibilizando aqui na segunda-feira porque eu sei que vai ajudar centenas de pessoas. Então, se você está aqui até agora, é uma obrigação moral sua compartilhar isso com as pessoas que precisam, porque eu tenho certeza que tem várias pessoas que vão estar estudando à toa, vários conteúdos que não caem na prova, não vão estar sendo específico para o Enem, e vai se lascar e vai ter que fazer anos de cursinho. Então isso aqui acelera um pouquinho mais a sua aprovação, beleza? Ó, o exemplo é o seguinte, eu bato palma a cada 5 segundos e você a cada 6 segundos. Se começamos simultaneamente no primeiro segundo, depois de quantos segundos bateremos a 20ª palma juntos? Então vamos lá, Felipe, eu não entendi nada. Quando você não entender nada, você escreve, tenta escrever o que o exercício falou. Vamos lá, então eu e você. Eu e você, você e eu. Beleza? Eu, você. A gente começou a bater palma simultaneamente no primeiro segundo. Então, primeiro segundo, eu e você, palma neles. Beleza. Depois,
depois 5 segundos depois, então eu vou estar aqui, ó, no 6, 5 segundos depois. E você a cada 6, né? Então aqui no 7. Vamos indo então a cada 5, depois 11, depois 16, depois 21, depois 26, depois 31, depois 36 e assim vai indo. E você aqui, ó, 1, depois mais 6, 13, depois mais 6 vai dar 19, depois mais 6, 25, depois mais 6, 31 e assim vai indo. Show de bola! O que a gente percebe aqui? Eu pergunto assim, ó, depois de quantos segundos bateremos a 20ª palma juntos? Quando que a gente bateu a primeira palma juntos? Aqui, ó, primeiro segundo. E depois? Observa aqui, 31 e 31. Repare que a gente está indo de 30 segundos a cada 30 segundos. Eu achei isso porque eu desenhei esses numerozinhos. Tem 2 questões do Enem que vai cobrar exatamente isso de você, beleza? Então o que eu estou percebendo? Tá indo de 30 em 30. Não vou fazer essa questão por MMC para a gente entender um pouquinho de PA, até porque tem 2 questões assim lá do Enem. Então, ó, o primeiro termo aqui, o meu A1, é igual a 30, certo? A minha razão... Opa, perdão, meu A1 aqui é igual a 1. A minha razão aqui é igual a 30. O que eu estou querendo descobrir? Eu estou querendo descobrir o quê? O meu A20. Ou seja, a 20ª vez, ou seja, o 20º termo que a gente vai estar batendo a palma junto. Então eu vou falar o seguinte, A20 é igual ao meu A1, que é 1, mais N menos 1. Lembra N menos 1? Porque a gente tem que somar, a gente já somou o primeiro termo, então a gente tem que somar 19 razões. Então vai ficar o quê? N menos 1, o N aqui no caso, vou escrever passo a passo, é 20 menos 1, porque são 20 termos, vezes a razão que vale 30. Beleza? Então o meu A20 é igual a 1, mais 19 vezes 30 você consegue fazer de cabeça. Como é que você consegue fazer de cabeça esse cara? 19 não é a mesma coisa que 20 menos 1? Já está escrito aqui, ó. 20 vezes 30, 600, menos 30 dá quanto? 570. Então vai ficar mais 570. 570 mais 1, 571. Descobri o meu 20º termo, beleza? Tem 2 questões assim no Enem, 2 ou 3 agora, eu não me recordo, tá? É importante você saber esse carinha aqui. Show! Bora pro último exemplo. O último exemplo diz o seguinte, qual será o número total de bolinhas na 7ª camada? Então, olha só, ele tá perguntando para mim qual será o número total de bolinhas na 7ª camada. Então, vamos entender aqui, ó. Na primeira camada, na cor azul, eu tinha 3 bolinhas, beleza? Na outra camada aqui na cor preta, vou escrever de preto aqui, ó, 3 bolinhas. Depois, na outra camada, eu tinha o quê? Eu tinha mais 3 bolinhas, então eu fui para 6 bolinhas. Depois eu somei mais 4 bolinhas, então eu fui para 10 bolinhas. Depois eu somei o quê? Mais 5 bolinhas. Opa, então eu fui para 15 bolinhas. Então basta você anotar esse cara. Eu quero saber o quê? Depois tem a 6ª camada, depois tem a 7ª camada. Qual é o total de bolinhas que eu vou ter? Qual que é o ponto aqui? Escreva. Quando você escrever, você vai ver, pô, isso aqui não é uma PA, porque daqui pra cá eu aumentei 3, daqui pra cá eu aumentei 4, daqui pra cá eu aumentei 5. Vou escrever esse cara aqui, ó, mais 3, depois mais 4, vou escrever assim, ó, 3, depois 4, depois 5, ou seja, o próximo aqui, pelo desenho, você já sabe que vai aumentar o quê? 6. Então daqui pra cá, 6, ou seja, vai para 21, e daqui para cá eu vou aumentar 7, isso vai para 28. Isso aqui é uma PA de segunda ordem. É simples, você fez na mão, você não utilizou nenhuma outra forma. Então, a respostinha daqui da 7ª camada vai ser 28 bolinhas. Felipe, como é que já caiu no Enem? Caiu assim dessa forma? Caiu basicamente assim dessa forma. Falava que aqui tinha o númerozinho 1, depois aqui 1, 2, 1. Depois era 1, 2, 3, 2, 1. Ou seja, a primeira linha a soma era 1, depois a soma era 4, depois a soma era 9, depois a soma era 16. Aí perguntava a 8ª linha. Qual vai ser a 8ª linha? E aí, ó, daqui pra cá eu somei quanto? Daqui pra cá eu somei 3, daqui pra cá eu somei 5, daqui pra cá eu somei 7. É só você ir fazendo. Depois 9, depois 11, até chegar na 8ª linha. Tem uma outra forma de fazer também, que eu não vou explicar aqui. Mas basicamente, veja bem, é tudo isso que a gente tem que saber de progressão aritmética. Termo geral, soma dos termos, pegar de segunda ordem e identificar quando é um outro tipo de sequência, beleza? Porque também já caiu no Enem. Então, show de bola, espero que você tenha gostado, era pra eu estar ao vivo com vocês, mas eu deixei essa aulinha aqui
gravadinha pra você e você pode assistir quantas vezes você quiser, porque essa aqui eu vou deixar salva no canal, beleza? Tamo junto, um beijo do Careca e é nóis!